Saudações em Cristo. Queremos compartilhar com vocês nos próximos vídeos sobre o livro de John Stott, O Discípulo Radical. John Stott nasceu em 1921 e morreu em 2011 com 90 anos. Durante mais de 60 anos, serviu a Deus como pastor, conferencista, escritor de mais de 40 livros. E este livro, O Discípulo Radical, foi o último livro que ele escreveu, e até propositalmente, porque ele cita nesta obra, que foi escrita em 2009, que era o seu último livro. Então passemos ao livro O Discípulo Radical, de John Stott. Prefácio. Discípulos ou cristãos? Deixe-me explicar e justificar o título deste livro, O Discípulo Radical. Em primeiro lugar, por que discípulo? Para muitos, descobrir que, no Novo Testamento, os seguidores de Jesus Cristo são chamados de cristãos apenas 3 vezes é uma grande surpresa. A ocorrência mais significativa é o comentário de Lucas, explicando que foi em Antioquia da Síria que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Atos 11, 23. Antioquia era conhecida como uma comunidade internacional. Consequentemente, a igreja também era uma comunidade internacional, e seus membros eram adequadamente chamados de cristãos, para indicar que as diferenças étnicas eram superadas por sua lealdade comum a Cristo. As outras 2 ocorrências da palavra cristão evidenciam que seu uso estava ficando mais comum. Assim, quando Paulo, que estava sendo julgado diante do rei Agripa, o desafiou diretamente, Agripa clamou: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." Atos 26, 28. Depois, o apóstolo Pedro, cuja primeira carta foi escrita em um contexto de perseguição crescente, achou necessário fazer uma distinção entre aqueles que sofriam como criminosos e aqueles que sofriam como cristãos. 1 Pedro 4, 15, 16. Isto é, por pertencerem a Cristo. Ambas as palavras, cristão e discípulo, implicam relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica relacionamento entre aluno e professor. Durante os 3 anos de ministério público, os 12 foram discípulos antes de serem apóstolos, e como discípulos estavam sob a instrução de seu mestre e Senhor. Talvez, de alguma forma, deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulo nos séculos seguintes, para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de maneira consciente e levassem a sério a responsabilidade de estar sob disciplina. Meu interesse com este livro é que nós, que afirmamos ser discípulos do Senhor Jesus, não o provoquemos a dizer: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?" Lucas 6, 46. O discipulado genuíno é um discipulado sincero, e daí surge a próxima palavra. Em segundo lugar, por que radical? Sendo esse o adjetivo usado para descrever nosso discipulado, é importante indicar o sentido no qual o utilizo.
A palavra radical é derivada do latim radix, raiz. Originalmente, parece ter sido utilizada como rótulo político para pessoas como William Cobbett, político do século XIX, e seus pontos de vista extremos, liberais e reformistas. Assim, vem daí o uso geral para se referir àqueles cujas opiniões vão às raízes e que são extremos em seus compromissos. Agora estamos prontos para unir o substantivo e o adjetivo e fazer a terceira pergunta: por que discípulo radical? A resposta é óbvia. Existem diferentes níveis de comprometimento na comunidade cristã. O próprio Jesus ilustra isso ao explicar o que aconteceu com as sementes que descreve na parábola do semeador. A diferença entre as sementes está no tipo de solo que as recebeu. A respeito da semente semeada em solo rochoso, Jesus diz: não tinha raiz. Geralmente evitamos o discipulado radical sendo seletivos. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais nosso envolvimento nos custará muito. Porém, por ser Jesus o Senhor, não temos direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Jesus é digno de receber honra e poder divino e bênçãos mais que não podemos dar. Sejam, Senhor, para sempre tuas. Assim, o propósito de John Stott, ao escrever este livro, é considerar 8 características do discipulado cristão, que, apesar de serem frequentemente negligenciadas, merecem ser levadas a sério. Terminamos aqui o prefácio e nos próximos vídeos abordaremos sobre as 8 características do discipulado cristão. Deus os abençoe, fiquem com Deus.